Na fitoterapia, a padronização refere-se ao fornecimento de material vegetal processado que corresponde a uma concentração de um determinado componente marcador específico. As concentrações do componente ativo podem ser enganosas e dependem de vários cofatores. Um problema é que o componente importante é muitas vezes desconhecido. Por exemplo, a erva de São João, Hipericum, é muitas vezes padronizada para a concentração do composto hipericina, componente antiviral que agora é conhecido por ser um ingrediente ativo para o uso como antidepressivo. Outras empresas padronizam a hiperforina, embora possa haver cerca de 24 componentes conhecidos. Apenas uma minoria dos compostos químicos utilizados como marcadores de padronização são conhecidos por serem componentes ativos. Empresas diferentes usam distintos marcadores ou níveis diferentes dos mesmos marcadores ou os diferentes métodos de ensaio para os compostos marcador. A qualidade de drogas ou medicamentos vegetal bruto depende de uma variedade de fatores: sementes geneticamente melhoradas, utilização das espécies corretas, estágio de maturidade da planta na colheita, qualidade do solo, fatores climáticos, fatores organolépticos, processamento pós-colheita e uma variedade de outros fatores. Atualmente, esses aspectos têm sido negligenciados, com o advento dos testes de laboratório, embora apenas alguns componentes sejam identificados e medidos. Análises como HPLC, cromatografia gasosa, ultravioleta, espectrofotometria, espectroscopia de absorção atômica são usadas para identificar as espécies, medir a contaminação bacteriológica e a emissão de certificado de análise para o material. A efedra ficou conhecida por ter inúmeros efeitos colaterais, incluindo reações cutâneas graves, irritabilidade, nervosismo, tonturas, temores, cefaleia, insônia, sudorese profusa, desidratação, prurido no couro cabeludo e na pele, vômitos, hipertermia, arritmia cardíaca, convulsões, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, incluindo a morte. Algumas plantas são tóxicas e têm efeitos limitados em medicamentos que não são vendidos ou só estão disponíveis para profissionais. Dentre elas estão acônito, arnica, belladonna, brionia, datura, geosemium, embane, fitolaca, podófilum e veratrum. Plantas como confrei e petazites têm toxicidade específica devido ao teor de alcaloides pirrolidizínicos hepatotóxicos. Existem outras plantas que exigem cautela, pois podem interagir com outros medicamentos. O uso de plantas medicinais pode ser tão informal como, por exemplo, a utilização culinária ou o consumo de um chá de ervas ou suplemento. Apesar da venda de algumas ervas ser considerada perigosa, é muitas vezes restrito ao público. Às vezes, tais ervas são vendidas em farmácias e supermercados produzidos por empresas especializadas. Muitas pessoas têm em seus quintais vários tipos de ervas cultivadas para uso próprio. De acordo com a medicina tradicional chinesa, que tem tentado desconstruir antigos paradigmas médicos de que se deve tratar a doença e não doente, deve existir o equilíbrio yin e yang, pelo menos no que diz respeito às ervas. Corresponde ao equilíbrio oxidante e antioxidante. Na Índia, a medicina ayurvédica tem fórmulas bastante complexas, com 30 ou mais tipos de plantas, incluindo um número considerável de ingredientes que tenham sido submetidos à transformação alquímica, selecionados para balanço Vata, Pitta ou Kapha. Muitos remédios tradicionais do continente africano tiveram bom desempenho em testes de laboratório, além da comprovação que não são tóxicos em testes em animais. Os ingredientes terapeuticamente ativos podem ser obtidos de plantas frescas, mas principalmente a partir de partes secas de uma planta chamada de drogas. Os nomes dos medicamentos têm variado, mas em geral seguem a nomenclatura latina da farmacopeia europeia, ou seja, nomes botânicos em parte genitivo e de plantas droga em nominativo singular, por exemplo, Gentianae radix ou raiz gentiana. Os seguintes termos são usados para indicar diferentes partes de uma planta. São consideradas drogas: bulbos ou bulbo, que é uma haste cercada por folhas grossas que armazenam nutrientes, mas são pobres em clorofila. Como exemplo, temos o alho e a cebola.
O córtex, a casca, que é obtida a partir de o caule ou raízes. As drogas a partir da casca são obtidas de plantas com crescimento secundário e é composto por todos os tecidos fora do câmbio, exemplo a canela. Floss ou flores consistem em preparados à base de flores ou inflorescências inteiras, como por exemplo a calêndula. Folium ou folhas consistem em folhas da parte aérea da planta, como exemplo a hortelã. Fructus ou fruto. Esse nome em uma droga nem sempre é botanicamente correto. Por exemplo, a planta Cinobaste fructus, o eixo principal da flor, é bem desenvolvido e é parte do fruto. Herba, droga, é composto por toda a parte da planta acima do solo ou flor ou galhos. Lignum, madeira, que consiste na parte lenhosa no interior do câmbio em plantas com crescimento secundário. O termo não é sempre botanicamente correto. Por exemplo, em Quassia lignum, a casca fina também está presente. Pericarpium, frutos cápsula, também pode ser uma parte da casca do fruto. Por exemplo, Aurantiae pericarpium, laranja amarga, consiste na camada mais externa, chamada flavedo. Radix, raiz. Esse termo nem sempre é botanicamente correto. Por exemplo, Gentiania radix inclui as raízes e rizomas. Rizoma é um caule subterrâneo que tem também raízes laterais. Por exemplo, Valerianae rizoma, raiz de valeriana. Sêmen, sementes, consiste nas sementes isoladas a partir do fruto. Por exemplo, Strophanthie gratis semen. Em alguns casos, a semente não possui casca, por exemplo, cola e sêmen, sementes de cola. Tuber, órgão subterrâneo tuberoso, armazena nutrientes. Pode ser uma raiz ou um cálice subterrâneo, consistindo de parênquima com nutrientes, geralmente amido, com pequenas quantidades de elementos lignificados. Tipos de preparações. A heterolium, óleo essencial, é obtido a partir de material vegetal por hidrodestilação, com um aroma pronunciado e que consiste em uma mistura complexa de ingredientes voláteis. Bálsamo ou bálsamo é uma solução de óleos voláteis em resina, em geral é formada em células especiais na árvore. Extractum, extrato, geralmente um extrato alcoólico, mas também outros solventes podem ser utilizados. Por exemplo, éter, parafilices extractum. Extratos podem ser diluídos, uma parte da droga para uma parte do extrato, moles, 75% de sólidos, ou extratos secos, 95% de sólidos. Oleum, óleo, é obtido através da pressão dos óleos graxos no material vegetal, sementes, óleo de rícino e frutos como óleo de azeite, e que não se evapora com o aumento da temperatura. Pirolium, alcatrão, obtido por destilação seca de material vegetal. Resina pode ser obtida a partir da secreção de certas células das plantas ou da destilação do bálsamo. Tintura é um extrato alcoólico geralmente contendo o equivalente a uma parte da droga para 10 partes de solvente. A matéria-prima vegetal pode ser obtida a partir de plantas nativas ou cultivadas. A tendência há algumas décadas tem sido utilizar as plantas cultivadas por sua maior facilidade de controle de qualidade.